Olá, bom dia, bem-vindos à aula teórica 19 de LAP. Bem, é a primeira aula dedicada à linguagem JavaScript e eu vou começar por falar um pouco da linguagem em geral. Para começar, a linguagem foi criada por este senhor, que estão aqui a ver o nome. Atualmente ele tem uma empresa, não sei se já ouviram falar disto, pronto. Uma empresa que desenvolveu este browser, Brave, que pretende revolucionar a internet. Pronto, mas isso agora não interessa. Portanto, a linguagem JavaScript foi criada em 1995 com o objetivo de adicionar dinamismo às páginas web. Porque as páginas web na altura eram carregadas, mas ficavam estáticas. Não havia possibilidade de dinamicamente mudar o conteúdo da página. O JavaScript resolveu esse problema. Claro que na altura havia outra alternativa. O próprio Java, uma experiência que se fez na altura, por volta também de 1995, foi embeber o runtime do Java no browser e permitir correr programas em Java dentro do browser. Pronto, nas chamadas applets. Mas o JavaScript provou ser muito mais conveniente. Por exemplo, a applet, obrigatoriamente uma applet corre dentro de um retângulozinho e o JavaScript controla a página web toda. Mas, portanto, o JavaScript nasceu com essa missão específica. Portanto, adicionar dinamismo às páginas web. No entanto, atualmente ele é usado em muitos outros contextos. Olha, por exemplo, tenho aqui uma lista de coisas interessantes. Por exemplo, a Acrobat, que tem aquelas aplicações para manipular ficheiros PDF. Pronto, é possível escrever scripts que manipulam ficheiros PDF em JavaScript. Pronto, até existem controles à distância de Philips, por acaso, que são programáveis em JavaScript. E ainda mais interessante, desde a versão 6 do Java, que o Java atualmente, portanto, incorpora JavaScript lá dentro. Isto é, atualmente podemos ter um programa em Java que tem partes escritas em JavaScript. A partir do JavaScript é possível manipular os objetos do programa em Java, o que é muito interessante. Pronto. Agora, a linguagem atualmente é padronizada. O primeiro padrão é de 1997. E acontece que a linguagem até tem várias variantes. Há o JScript, o ActionScript, etc. Mas há o núcleo padronizado que é comum a todas estas variantes. A especificação da linguagem diz que a linguagem deve poder ser interpretada. Pronto. Até porque em Java nós podemos gerar, é um aspecto curioso, existe a possibilidade, por exemplo, dinamicamente gerar um novo programa em JavaScript guardado numa string e depois podemos mandar executar a string. Pronto, isso é uma coisa impensável, por exemplo, em OCaml ou em C. Mas, portanto, estou a ver, portanto, o próprio JavaScript inclui dentro de si próprio uma função que sabe executar JavaScript. O JavaScript tem parte da sintaxe é semelhante à do Java. Pronto, alguns aspectos. Mas essa questão da sintaxe é um bocado superficial. Porque, na verdade, na sua essência, o JavaScript tem conceitos bastante diferentes dos do Java. Pronto, é uma linguagem com tipos dinâmicos, ao contrário do Java, que tem tipos estáticos. Suporta programação funcional. Pronto. Apesar de suportar objetos, usa conceitos diferentes dos do Java, conceitos que foi buscar à linguagem self. Nós iremos falar disto daqui uma aula ou duas. E já agora, a escolha do nome JavaScript foi uma manobra de marketing, porque na verdade o JavaScript, eu quando ouvi falar em JavaScript pela primeira vez pensei que fosse alguma versão simplificada do Java, mas não. Pronto. Na verdade, a parte da sintaxe é superficialmente semelhante, mas na essência o JavaScript é uma linguagem muito diferente do Java.
Uh, Agora, aqui outro aspecto interessante é até interessante para comparar com linguagens mais comuns. É que o JavaScript está preparado para assume que vai correr dentro de um ambiente que oferece determinadas funcionalidades. Por exemplo, o input-output não faz parte da linguagem. Isto é curioso. Reparem, por exemplo, em Pascal, o input-output faz parte da linguagem. Em C, faz parte da biblioteca. Mas no caso do JavaScript, nem uma coisa nem outra. Pronto, nem a linguagem nem a biblioteca suportam input-output e tem que se assumir que haja algum mecanismo num ambiente de execução que permita fazer input-output. E nem sequer está previsto que mecanismo é esse. Portanto, consoante o contexto, o programa tem que se adaptar. Daqui a bocado já dou um exemplo. Mas realmente é assim. A linguagem pressupõe que há um ambiente. E reparem, se não houver ambiente envolvente, a linguagem não serve para nada, porque é autista. Portanto, tem que haver algum mecanismo, alguma coisa à volta para ser manipulada pela linguagem. Ou objetos pré-definidos, ou, por exemplo, uma função de output, coisas do género. Ok, tem gestão automática de memória. E outra coisa, o JavaScript é considerado uma linguagem híbrida ou multiparadigma, porque ele suporta o paradigma imperativo, funcional, orientado por objetos e reativo. Nós iremos falar bastante destes dois últimos paradigmas no contexto de JavaScript. Olha, tenho aqui uma lista das versões que foram desenvolvidas. Curiosamente, atualmente, todos os anos sai uma versão nova, com mais alguns mecanismos. Agora não me interessa falar disto. E tenho aqui 4 implementações famosas do JavaScript. Pronto, olha, o SpiderMonkey funciona atualmente, é o JavaScript que é usado dentro do Firefox. Não se esqueçam que eu disse que o JavaScript permitia criar páginas web dinâmicas. Portanto, o browser tem que ter embebida a linguagem. Portanto, o SpiderMonkey é a implementação, é a mais antiga. Aliás, foi nesta implementação que o próprio autor da linguagem trabalhou originalmente. Está escrito em C. Está aqui outra implementação também famosa, pronto, que está escrita em Java, e esta é a implementação que está embebida no Java, já agora neste package, javax.script. O JavaScript que é usado pela Google no Chrome chama-se V8. Pronto, o V8 designa a máquina virtual, mas depois há de haver um pouco de sintaxe por cima. E está aqui uma outra implementação famosa do JavaScript que permite escrever programas do lado servidor. Na altura foi uma ideia muito original. Alguém se lembrou de usar o JavaScript do lado servidor, e nós iremos falar nisto numa aula futura, um bocadinho. Não há muito tempo, mas temos algum tempo para falar destas coisas. Olha, já agora, já que estamos aqui a ver várias implementações, deixa-me mostrar aqui umas coisas. Olha, aqui no meu Linux, eu uso o Ubuntu 16 ainda. Estou a pensar fazer upgrade para o 20 daqui a uns dias, para o 20.4. Tenho 2 JavaScripts instalados. Querem ver? Tenho o Rhino. Pronto, está aqui. 1 mais 1. Está vivo. Pronto. E tenho o Node.js. 1 mais 1. Também dá 2. Aqui dentro do próprio browser, qual é o JavaScript que está a correr? É o associado ao V8. Que querem ver? Eu vou aqui ativar os Developer Tools. Eu estou no Chrome. Não é bem Chrome, estou no Chromium, mas é parecido. E estão a ver, olha, aqui há muitas coisas nos tools do programador, e um deles é uma consola. E aqui também posso fazer 1 mais 1. Estão a ver? Deu 2. Vou mandar embora. Reparem, isto faz aqui Tools, Developer Tools, e tenho acesso a isto.
Ainda tenho aqui outra maneira, olha, na página web da disciplina, tenho aqui ao lado, na zona do JavaScript, aqui uma, uma implementação online da linguagem e temos aqui também uma consola, querem ver? 1 mais 1. Também dá 2. Pronto. Já fiz a conta 1 mais 1 em 4 contextos diferentes. Ok. Está aqui a aula. Agora, o JavaScript é uma linguagem que traz alguma funcionalidade de biblioteca associada, muito modesta. Agora, associado ao JavaScript, há uma quantidade imensa de bibliotecas e frameworks, e eu tenho aqui alguns exemplos que podem explorar por curiosidade, porque agora nós não temos assim tanto tempo na disciplina e nós iremos programar sempre diretamente em JavaScript. Eu não tenho intenção de usar diretamente isto. Mas se alguém me pedir, por exemplo, no projeto para usar jQuery, eu não direi que não. Pronto, os outros não, mas o jQuery é muito básico e será permitido. De qualquer maneira, apesar de tudo, eu acho saudável que num primeiro contacto com o JavaScript, que se programe em JavaScript puro, antes de depois partir para usar outros frameworks, para sentir mais o que é que está disponível, etc. Agora, muito importante, porque é que se decidiu trabalhar com JavaScript na disciplina de LAP? Tenho aqui uma lista de razões e a primeira razão é a mais importante, porque faz parte do programa da disciplina trabalhar com uma linguagem de scripting. Pronto. Eu na próxima aula, no início da próxima aula teórica, vou falar um pouco de linguagens de scripting em geral e porque é que elas são tão importantes. É muito importante que um aluno que passe pelo MIEI, por um curso de informática, tenha pelo menos contacto com uma linguagem de scripting, porque nas empresas as linguagens de scripting são muito usadas. Pronto, eu também uso, mas nas empresas também é muito importante. Mas há mais razões para trabalhar com o JavaScript. Olha, outra razão é a seguinte: vamos trabalhar, ao usar o JavaScript, vamos usar uma linguagem com um sistema de tipos dinâmico. E eu penso que isso será uma novidade para quase todos. E é uma experiência que interessa ter, para comparar com outras situações. É mesmo essencial, é conhecimento de base que o informático deve ter. Vamos trabalhar com o paradigma orientado para objetos, que também faz parte do programa da disciplina. É que em LAP, além dos alunos serem expostos a novas linguagens, a outros paradigmas, também interessa revisitar ideias antigas e discuti-las com maior profundidade. E é no contexto do JavaScript que vamos fazer isso, relativamente ao paradigma orientado para objetos. Sabem, antigamente, antes da avaliação contínua, em LAP ainda se trabalhava com C++, e era no contexto de C++ que eu falava deste paradigma. Ao começar a avaliação contínua, o programa das cadeiras teve que ser um pouco reduzido em todas as disciplinas, não sei se sabem isso, e a disciplina de LAP perdeu um projeto, passou de 4 para 3 e perdeu uma linguagem. De qualquer maneira, eu consigo continuar a falar do paradigma orientado para objetos no contexto de JavaScript. E iremos fazer isso. Aqui no JavaScript, muito interessante, vamos também ter contacto com o paradigma de programação reativo. Acontece que, se queira, quer não, ao fazer uma página web dinâmica, nós estamos a usar o paradigma reativo. E eu daqui a breves minutos irei exemplificar, pelo menos um primeiro exemplo. E também, acaba por se aproveitar, falar das tecnologias do JavaScript para fazer uma pequena introdução à programação web do lado do cliente e do lado do servidor, atendendo a que não há nenhuma disciplina nos primeiros anos dedicada à web. Foi considerado uma boa ideia incorporar um tudo-nada destes assuntos na disciplina de LAP.
Aliás, até foi uma sugestão minha que eu fiz e que foi... antigamente havia uma disciplina dedicada à programação web, chamava-se, como é que era? DA Web, era o nome da disciplina. Mas após uma reformulação a disciplina acabou e a mim fez-me um pouco impressão os alunos irem para o estágio do terceiro ano sem saberem nada de programação web. E portanto ao menos aqui tem um contacto mínimo, mas é melhor do que nada. E agora, eu quero dar bastantes exemplos. Primeiro, olha, eu quero mostrar exemplos de código JavaScript. É apenas um primeiro contacto descontraído. Estamos aqui à vontade, descontraídos, a ver alguns exemplos. Mas eu quero primeiro correr o JavaScript embebido numa consola. Vou correr aqui o Node.js. Pronto. E o que é que está aqui a acontecer do lado esquerdo? Pronto. Temos um interpretador de JavaScript a correr e este interpretador de JavaScript está a correr num ambiente que oferece algumas operações suplementares. Por exemplo, deixa-me ver aqui. Olha, por acaso não está aqui, mas há aqui um objeto chamado console. Cá está, que testa as operações todas. E nestas operações console há uma operação chamada log que permite fazer escritas. Por exemplo, olá. E ele escreveu olá, estão a ver? Portanto, se eu quiser fazer uma escrita usando o Node.js que corre na consola, eu terei que escrever assim. Já agora para verem, se eu tiver a usar o Rhino, isto, salvo erro, não funciona. Pois, ele não conhece a consola. Aqui para escrever há uma função pré-definida chamada print. Portanto, reparem, o output não faz parte da linguagem. Faz parte do ambiente em que o interpretador corre. E o ambiente varia. Não podemos dar nada por adquirido. Vou reduzir o tamanho da janela só para poder puxar isto um pouco para cima. Assim vê-se mais. E agora vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, o mais um. Enter. Dá 2. Olha, reparem o que é que eu estou aqui a fazer. Uma atribuição. Estou a atribuir à variável D este valor. Há aqui uma coisa interessante. Curiosamente, pronto, o JavaScript tem um objeto pré-definido chamado mess, que é, eu não sei se é completamente igual, mas é muito parecido com a classe mess do Java. E a própria sintaxe é a mesma. Em Java, se escreverem mess.py, obtém exatamente o valor de π. Aqui dá para ver que as variáveis não precisam de ser definidas. Aliás, eu ao fazer esta atribuição, a variável D passou a existir. Antes não existia. Por exemplo, se eu tentar aceder a uma variável W, não existe. Se eu lhe atribuir o valor 5, passou a existir. E agora estou a ver, o W é um inteiro. Olha, agora vou-lhe meter uma string. O W passou a ser uma string. Há aqui muita coisa que deve ser depois discutida. Olha, há aqui uma função typeof que nos permite perguntar o tipo dos valores, mas estão a ver, ele não distingue entre inteiros e reais. Para eles é tudo. Olha, aqui há strings. Vejam bem aqui uma... Bem, este código podia ser Java. Isto funciona em Java. Tenho uma string, hello world, e estou a aceder ao índice 0. Deu H. Ok, está aqui uma operação de replace que eu não vou pôr. Uma coisa que vão achar bizarra. Pronto. Isto é... Ele aqui o que é que ele fez? Isto é um inteiro mais uma string. Ele converteu o inteiro em string e concatenou. Pronto. Deu esta coisa estranha. Deixa-me ver o que é que eu vou salientar daqui. Olha, por exemplo, há esta operação parse que permite converter strings em inteiros usando qualquer... Não sei se qualquer base, mas, por exemplo, base 16 dá aquilo. O valor AAA em base 16 dá aquilo. Se eu quiser converter o AAA em base 10, dá erro. Porque os algarismos na base 10 vão só de 0 a 9. E, portanto, olha, um ciclozinho. Aqui estou a usar o console log. Estão a ver? Portanto, a sintaxe é parecida com a do Java. O for e já agora com o C também. Um array. Vejam a sintaxe dos arrays em JavaScript.
Este array tem um cão, um gato e uma galinha. O lang funciona em JavaScript, assim. Olha, reparem, agora vou fazer uma atribuição ao índice 0 e agora se vou ver o que é que está na variável A, temos aqui um array bastante heterogéneo, porque mistura um real com strings. Isto é tudo permitido. Isto é uma consequência da linguagem usar tipos dinâmicos. Eu irei explicar noutra altura exatamente o que é que eu quero dizer com tipos dinâmicos. Olha, uma função, esta sintaxe já é diferente do Java, bastante. Não, o corpo da função é que é igual ao Java. E agora, uma chamada da função. Quanto é que dá f de 5? 6. Era o que estávamos à espera. Reparem, nós até podemos ter funções que retornam funções. Portanto, a linguagem é mesmo funcional. E pronto, eu vou sair daqui. Portanto, isto foi foram umas pequenas experiências feitas aqui com o JavaScript a correr num terminal. Mas olha, eu podia ter feito exatamente estes exemplos usando, sei lá, a consola do browser. Tudo funciona. Já agora, só para verem mais uma vez. Developer Tools, está aqui, vou arranjar aqui um complicado, sei lá, por exemplo, olha o exemplo do for. Copy. Estão a ver? Ele descreveu tudo. Podia ter corrido aqui os exemplos. Mas vamos agora à parte que me interessa mais. Eu quero dar mais exemplos de utilização do JavaScript e agora quero mostrar o uso do JavaScript embebido num browser. E sabem, como eu disse, o JavaScript é usado para tornar as páginas web dinâmicas e, além disso, ainda melhorar a interação com o utilizador, tornar a interação mais rica. Porque com as páginas web estáticas já havia alguma interação. Eu já podia, por exemplo, clicar num botão tipo Search para pedir ao servidor uma coisa. Pronto. Mas era uma interação que envolvia o servidor e demasiado básica. Nós agora com o JavaScript conseguimos até fazer um jogo, por exemplo, que funciona dentro do browser. Coisas dessas. Mas agora isto precisa de uma explicação, se calhar um pouco mais calma, porque agora há muita informação. Porque é assim... com o JavaScript a correr dentro do browser, para começar, eu devo dizer que um programa em JavaScript tem o controle completo sobre a página web. E por isso eu tenho que explicar o seguinte, é que uma página web tem uma representação em memória própria. E até há um padrão que descreve essa representação. Há esta coisa, o DOM, Document Object Model, que descreve, e existe mesmo um padrão, e está padronizado por esta organização. Há um padrão que explica como é que uma página web é representada na memória do browser. Na verdade é uma rede, uma árvore de objetos. Árvore ou grafo, não sei. É uma rede complexa de objetos. Pronto. E esses objetos podem ser manipulados em JavaScript. Felizmente de uma maneira muito prática. Onde ver, é surpreendentemente prático. Portanto, e sabem, nós vamos aprender um bocadinho sobre isto. Não muito, mas o essencial. Até porque o projeto, o terceiro projeto de LAP envolve sempre programar qualquer coisa dentro do browser. É sempre fazer um pequeno programa interativo que corre do lado do browser. Portanto, vamos ter que aprender um pouco sobre isto. Aliás, a próxima aula prática são as primeiras experiências sobre esse assunto. Mas então, já assentamos aqui numa ideia. O JavaScript tem acesso à representação interna da página web e pode fazer com a página o que quiser. Pode ir a uma parte da página, trocar aquele objeto por outro. E agora... Já agora, um aspecto que é muito interessante, basta que internamente ele mude um objeto e troque por outro, que imediatamente o ecrã é atualizado. Não é preciso chamar nenhuma operação de update nem nada, as alterações refletem-se no ecrã imediatamente. E agora, já que estamos a falar de páginas web que podem ser
manipuladas dinamicamente pelo JavaScript, temos que saber um pouco sobre como é que se escreve uma página web. E assim aparece o HTML, porque há uma sintaxe própria para escrever páginas web e há um padrão, o padrão HTML. Isto HTML quer dizer Hypertext Markup Language, salvo erro. Pronto. Isto é que define a web. Já agora, eu chamo a atenção que uma coisa é a web, outra coisa é a internet. A internet é a rede de computadores mundial sob a qual correm vários serviços. Corre o e-mail, o serviço de FTP, etc. E um dos serviços que corre é o www, a web. Pronto. E pronto, há um protocolo associado à web e é esta linguagem de descrição de páginas web, que é uma linguagem de markup, como às vezes se diz. E basicamente o que eu quero mostrar a seguir são uma série de exemplos, porque aqui o nosso objetivo, que é um bocadinho ambicioso, reconheçamos, é, com base em alguns exemplos, tentar aprender o essencial sobre HTML. Vamos aprender uma parte muito limitada, mas pronto. E como manipular também de forma muito limitada o DOM, a tal representação interna das páginas web. Portanto, então vamos ver. Portanto, isto é tudo à base de exemplos. Eu estou convencido que depois, para fazer os exercícios das aulas práticas ou o projeto, vocês viram esta página várias vezes. Imitar. A ideia é mesmo. Como é que se faz isto? Vamos ali ver. Claro que também podem procurar na net ideias. Mas olha, o que eu tenho aqui isto é uma página web completa. E aliás, isto para se perceber melhor, eu vou mesmo criar aqui um ficheiro. qqq.html. Portanto, estou aqui a criar um ficheiro de texto cujo conteúdo vai ser este. Estão a ver? Portanto, tenho um ficheiro de texto que contém aquilo que se chama uma página web. qqq.html. E agora, eu vou abrir esta página no browser. Ok, tenho duas maneiras. Eu vou ao browser e faço Ctrl-O, Open, e vou por aí fora. Olha, está aqui o Kazam, que é a aplicação que eu uso para gravar os vídeos. Ou então, porque não, chamo mesmo o browser, Chrome, eu uso o Chromium, a partir daqui. Já agora vamos ver desta maneira, Chromium. E estou a ver, pronto, acabei de abrir a página web e está a página web a correr. Repare, esta página é constituída por um header, ok, header com H, um cabeçalho, e depois tem aquilo que se chama um formulário, uma forma. Já falamos. Agora reparem, esta página web é interativa. Reparem, vou pôr aqui, por exemplo, 123 mais 34, carrego neste botão e obtenho aqui o valor. Estão a ver? Portanto, houve aqui updates, alterações dinâmicas. Isto é um exemplo de uma página web. E, portanto, agora que estão todos com muita curiosidade, vamos tentar examinar este código. Vejam bem, uma página HTML. Portanto, HTML é uma sintaxe que descreve páginas web. Pronto. E sabem, o HTML, quando apareceu, descrevia páginas web estáticas. E, portanto, a maior parte do que estão aqui a ver já vem da origem da web. Pelo menos os headers. Pronto. Os formulários não apareceram na versão 1, apareceram para aí na versão 2. Já foi um grande avanço a introdução de formulários interativos. Pelo menos interativa a parte do botão. E também estas caixas de input também. Já agora, já que eu meti agora nestas explicações todas, historicamente, quando os formulários apareceram, as caixas eram todas de input. Basicamente, nós escrevíamos aqui coisas, por exemplo... não tinha aqui nenhuma query. Pronto, qualquer coisa aqui, e clicávamos no botão, mandávamos um pedido para o servidor e o servidor de volta mandava uma página web completa. Portanto, não havia dinamismo local. A página era toda redesenhada. Aqui não, como estão a ver. Eu mudo os valores e a coisa muda diretamente. Espero que achem piada a isto, porque isto a própria aula, neste caso, é interativa.
Se imprimirem isto em papel, garanto que isto não funciona. Escrevem ali o 4, carregam no Ed e não reage. A página em papel. Pronto, vamos ver. Portanto, este fecheiro HTML, portanto, tem aqui esta marca. Bem, vamos lá ver. Um aspecto importante do HTML são as chamadas marcas. Estão a ver? Por exemplo, HTML é uma marca e geralmente aparece aos pares. Há a abertura e o fecho. Eu estou aqui a abrir esta. Na verdade, o que está aqui em causa, isto é um chamado elemento HTML. Um elemento HTML. Um elemento HTML é caracterizado por várias coisas. Uma delas é a marca. Por exemplo, a marca deste elemento é HTML. Pronto. Mas outro atributo importante é o chamado corpo ou conteúdo. Isto é o conteúdo deste elemento. Vamos ver mais elementos HTML aqui. Olha, está aqui outro elemento. É um elemento que tem a marca H1 e sabem, estas marcas e os próprios elementos ajudam a dar estrutura ao documento. Agora, a marca, de qualquer maneira, tem algum conteúdo semântico e ela própria tem algum... portanto, acaba por a marca descrever, em parte, a forma como aquilo vai ser visualizado. Por exemplo, H1 indica que é um cabeçalho de nível 1 e, portanto, o texto aparece aqui com letra grande e porventura a bold. Não sei se isto está a bold ou não, mas parece que sim. Vamos ver mais marcas. Olha, há aqui mais elementos. Está aqui outro elemento chamado add. Olha, o add, o que é que tem este add? Tem um subelemento que tem o título da página. Onde é que está o título? Bem, por acaso, a página web em que eu estou é a aula 19 e o título aparece aqui, nesta coisa. Mas reparem, eu quando abri a APK da página, aparece aqui no tab My Document. Isto é o título. Portanto, eu ao criar aqui a página decidi qual era o nome que aparecia no tab. O nome é aquele. E tenho aqui código JavaScript. Já iremos ver. Há aqui mais um elemento HTML que tem... Já agora vamos tentar falar deste. Tem a marca ou tag script. Abre aqui e fecha aqui. Tem conteúdo. E aqui há uma novidade. Aqui este elemento tem ainda o que se chama um atributo. Porque nesta zona, a zona onde aparece a abertura, podem-se colocar atributos. Aqui há um atributo chamado type que corresponde a esta string. Eu estou, no fundo, a informar o browser que quer usar este interpretador. É que, sabe, hoje em dia, através de plugins, nós podemos instalar outras linguagens de scripting no browser. E até podemos escrever a parte do cliente noutras linguagens. Por acaso, esta parte podia ser omitida. Se eu não indicar qual é o tipo de script, o padrão do DOM diz que se considera que o script é em JavaScript. Pronto. Agora, aqui, o que é que há para aprender? Pronto, o cabeçalho, há que perceber esta sintaxe. E agora, aqui a parte mais complicada de todas é o formulário. Reparem. Tenho um formulário que tem o identificador, tem aqui um atributo, dá-lhe um nome. Eu aqui, para não haver confusão, a cada formulário dou um nome diferente. Agora não sei, chamei este Form 2, Form 3. E este formulário, reparem bem, olha, é constituído por... Tem aqui 4 elementos que se dizem elementos de input. 4 elementos. Só que 3 deles estão na variante de texto. Estão a ver, tinha aqui 3 caixas de texto. O último elemento também é de input, porque o botão é clicável. Ao clicar no botão, estou a dar input. E tem tipo button. Estão a ver, portanto... os formulários permitem muita variedade de coisas. De qualquer maneira, o elemento mais frequente que ocorre aqui dentro é input. E os tipos de input que nós vamos usar mais é o text, que corresponde a uma caixa de texto com uma linha. Já vão ver mais um ou dois mais abaixo. E button.
E eu até já me estou a prolongar aqui um pouco mais, mas reparem, eu também posso indicar o valor inicial que aparece aqui na caixa. Eu decidi aqui os valores e agora estou a chegar à parte que me interessa mais, porque no caso do botão, eu posso... existe este atributo, é um atributo, não é conteúdo. Pois, curiosamente reparem, este elemento HTML não tem fecho. Pode acontecer. É autocontido. Eu podia pôr aqui um input /input sem nada, mas o JavaScript também permite isto. Portanto, é um elemento HTML que só tem atributos, não tem conteúdo. Mas há aqui um atributo chamado onClick, pronto, que tem como valor uma string, e esta string é exatamente código JavaScript. Portanto, o que aqui acontece é que eu, ao clicar naquele botão, vou mandar correr este código. E sabem, isto é programação reativa, ou baseada em eventos. Porque basicamente, agora que o programa está aqui a correr, ou que temos a página web ativa, repare o que é que está aqui a acontecer. Repare, aqui não temos nenhum main clássico. Nós, quando corremos um programa clássico em Java ou em C, ou até em OCaml, pronto, geralmente temos um main, ou equivalente ao main. O programa começa ali a correr e faz coisas sucessivamente. Aqui não, isto é completamente diferente. Aqui não há main. Temos uma interface com o utilizador que está aqui quietinha, não está a acontecer nada, ela está à espera. E quando eu clicar em algum elemento reativo, pronto, é ativada aquela operação. Agora, parecendo que não, isto obriga a pensar de uma maneira muito, muito especial, porque completamente diferente daquela que estamos habituados a pensar em Java ou em C. Nós basicamente programamos a reação que, neste caso, a página web tem a ações do utilizador. Pronto. Agora, o que é que acontece quando eu carrego no botão? Vejam bem, ele vai correr a função runForm1. Cá está a função. E eu passo como argumento o próprio formulário. Repare, esta palavra que está aqui não ocorre aqui em sítio nenhum. Mas é assim, isto é uma palavra, digamos, reservada. Quando eu uso a palavra form dentro do formulário, convenciona-se que estou a referir ao próprio formulário. Equivale ao this do Java, se quiserem. Pronto. Eu também podia ter posto form 1, porque eu até dei nome à form 1. Mas eu não pus o nome só para poder chamar a atenção que este nome pode ser sempre usado aqui. E, portanto, estou a passar o próprio formulário como argumento. Porquê é que eu estou a passar por argumento? Porque eu agora aqui na função, o que é que eu quero fazer? Quero fazer a soma. Portanto, eu tenho que aceder ao formulário, tenho que aceder a estas duas caixas para ver o valor que lá está, quero fazer a conta e quero colocar o resultado à direita. É isso que eu faço aqui. Agora, a parte realmente interessante disto, quase entusiasmante, é a forma simples como nós conseguimos fazer o que queremos. Porque isto era também um dos objetivos do JavaScript. Permitir fazer páginas web de forma simples, e o desejo é que a programação ficasse acessível a programadores iniciados. Reparem bem o que é que eu escrevi aqui. Escrevi form.text1. Text1 o que é? Text1 é o nome que eu dei à caixa de input, à primeira caixa de input. E estou a sacar o valor. Portanto, o valor que está aqui, eu estou a obtê-lo sob a formatação de string. Sim, para já uma string. E estou a fazer o mesmo para o segundo valor. Agora, eu converto a string no número real, parse float. Portanto, estou a converter os dois para reais. E estou a chamar aqui uma função ao lado, que faz a soma. Pronto. Porquê é que eu não fiz logo aqui a soma? Talvez vocês estejam aí a perguntar. Olha, é para não dar um mau exemplo. Porque nós, quando fazemos um programa, mesmo em JavaScript, a parte da interação com o utilizador deve estar separada da parte da lógica. Aqui a lógica deste programa é fazer uma soma. E, portanto, eu coloquei aqui a lógica do programa numa função separada. Esta função lida com input-output. Portanto, são duas coisas diferentes. Isto é uma conversa que vocês ouvem desde IP, e aqui eu continuo
continua aplicável mesmo em JavaScript. Separar a interação com o utilizador da parte da lógica. Pronto, e o exemplo está explicado mais ou menos, há aqui pormenores de... Pronto, mas isto... Há outro pormenor, por exemplo, esta caixa, a caixa onde sai o resultado, tem este atributo read-only. E, portanto, se eu tentar clicar aqui para mudar o valor, não consigo. Aqui posso. Mas aqui não. Só mudo explicitamente em código JavaScript. Já agora reparem como é que o valor mudou. Eu pus aqui form.text3.velo a receber o valor que me interessa. Pronto. Este foi o primeiro exemplo e, portanto, aqui demorei um pouco mais de tempo. Mas, portanto, vocês não se preocupem muito, porque muitas das coisas que vamos fazer são parecidas com os exemplos que estão aqui. E, pontualmente, pronto, poderá haver uma coisa ou outra em que até eu quero que vão à net também procurar isto ou aquilo, porque faz parte, o bom informático tem que se desarrascar e procurar assim, mas... Ok, segundo exemplo. Olha, eu aqui não me quero alongar muito. Este exemplo até é parecido com o anterior. Eu aqui quero mostrar, acima de tudo, a grande variedade de elementos que podem aparecer no formulário. Aqui uma novidade é uma caixa de texto que ocupa várias linhas e até pode aumentar. Estão a ver? Pronto. Agora nem me lembro de cor o nome do tipo desta caixa. É uma... Onde é que ela está? Portanto, aparece em último lugar. Portanto, é uma text area. Pronto, é este o nome do tipo. Uma text area. Tenho aqui também radio buttons. Onde é que está? Estão aqui. Estão a ver? Tem dois elementos de input do tipo radio. E eles até têm um on-click. Este on-click, olha, reparem, quando eu clico num... há aqui uma coisa interessante. Quando eu clico num destas coisas, automaticamente ele fica ativo. O problema é que eu não quero ativar os dois. E, portanto, eu quando clico naquele, quero desativar aquele. E estou a fazer isso diretamente. Vou ali ao segundo, ao checked, que é o campo, pronto, deste botão, e ponho a false. Pronto. Neste caso o código já... Eu muitas vezes chamo funções que estão aqui definidas ao lado, nesta zona. Mas também nada nos impede de escrever o código diretamente. Portanto, vamos ver mais. O formulário tem vários elementos. Tem estes dois. Tem estes três aqui. Pronto. E eu vou aqui pôr qualquer coisa. Por exemplo, vou mandar aqui uma mensagem para sei lá, Dijkstra. Dijkstra. Eu gosto deste nome, às tantas parece aqui o alfabeto todo. Repara, IJK. O nome dela o nome completo é Edgar Weib. Salvo o resto do nome. Edgar Weib Dijkstra. Epá, não me lembro. Edgar. O tempo que eu estou aqui a perder nisto. Ok, está certo. Não falhou. O e-mail dele, sei lá, olha, vou mandar para este. E agora vou mandar o e-mail. Agora eu não vou mandar e-mail. Eu podia, em JavaScript, bem, a partir do cliente aqui do browser, se calhar não. Não sei. Ou podia, sim. Se eu tivesse maneira de contatar um serviço de e-mail na web ou assim, acho que conseguia. Mas eu aqui quero apenas fazer uma coisa muito simples. Olha, eu quando carrego no botão, a tal mensagem que eu enviaria, estou apenas a mostrá-la aqui num diálogo. Estão a ver? Basicamente, esta função, o runForm2, basicamente está a construir uma string complexa. Estão a ver? Isto são concatenações de strings. Estou a concatenar strings. E no final, atenção, há aqui uma função muito importante que existe no ambiente de execução do JavaScript no browser, uma função que se chama alert, que cria exatamente aquele diálogo. É que reparem, eu aqui não posso fazer, não tenho terminal à partida. Pronto, eu se quisesse escrever mesmo num terminal, ativava aqui
a consola, e se eu fizer aqui console.log, aparece aqui o texto à direita. Mas em princípio o utilizador final não vai usar o Developer Tools. O alerta é uma maneira, de qualquer maneira, simples e prática, nem que seja para fazer debugger, para dar umas mensagens simples ao utilizador e para fazer depuração do código, para descobrir uns erros. Podemos pôr ali uns alertas. Vou correr isto outra vez, como estou a ver. Pronto. Posso criar. Ok, vamos avançar. Olha, tinha aqui outro exemplo engraçadinho. Repare o que é que este está a fazer. Tem um formulário muito básico. Aqui acho que não há grande novidade. Há uma caixa de input do tipo text. Portanto, é uma linha de input. E tem 2 botões. Talvez uma novidade seja este reset. Deixa-me ver aqui. Já existia aqui. Este botão reset, reparem, não tem nada associado, porque um botão de tipo reset tem uma semântica automaticamente associada e atributos. O que ele faz é, o reset tem este nome fixo e limpa as caixas de texto todas. Por exemplo, eu posso alterar o comportamento, mas este é o comportamento por omissão. Eu podia mudar-lhe o nome, salvo erro. Bastava pôr aqui um velo, que o nome já aparecia diferente. Nunca experimentei fazer isso, mas suponho, imagino que sim. Agora, eu quero exemplificar uma coisa. Olha, o que é que faz este... Quando eu mando correr a form, repare o que é que ele vai fazer. Ele pega naquela string que eu ponho aqui, pronto, e ele faz aqui uma coisa radical. Reparem, ele faz isto, document.location, blá, 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 blá. Vejam o que eu vou fazer aqui. Deixem-me pensar. Vou escrever Google. Ok, já está aqui. Olha, este vai falhar, penso eu. Porque isto também não é... Pois, claro, tinha de falhar. Mas, se eu puser aqui HTTP, pronto, ele supostamente vai para a página... Ok, foi para a página da Google. Olha, isto é para mostrar como é prático e simples ter um controle imenso sobre a página web com que estamos a trabalhar. Por exemplo, reparem, basta fazer esta atribuição ao document.location. Pronto, temos que saber que há uma variável que descreve a página web em si completa. É uma espécie de raiz de uma árvore grande que descreve a estrutura de uma página web. Portanto, como eu disse há bocado, uma página web em memória é uma rede complexa de objetos. Mas há lá um atributo chamado location que indica o URL da página web que estamos a ver. E se eu quiser mudar de página, não tenho que chamar nenhuma função, nenhum change, nada. Basta-me fazer uma atribuição. E imediatamente o efeito da alteração aparece aos olhos do utilizador. Portanto, isto é mesmo para ser fácil de usar. Muito, muito prático. É compacto e simples de usar. Ok, agora aqui uma brincadeira para verem... eu tenho uma razão para... É brincadeira, mas tenho uma razão específica para falar disto. Para já não digo. Para já vamos ver que isto funciona. Por exemplo, vamos supor que eu faço 1 mais 1 igual a 2. Vou apagar. Agora, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 vezes 4. Não interessa. Deu aquilo. Pronto. Para começar, eu tive aqui o trabalhão de criar uma form grande que tem estes elementos todos. Estas coisas todas. E aqui estou a usar pela primeira vez uma tabela. Portanto, é um exemplo que usa uma tabela. Há uma sintaxe própria em HTML para definir tabelas. Olha, neste caso resolvi pôr uma margem de 10. Pus assim esta coisa grossa. Mas a tabela tem aqui uma série de coisas. Isto quer dizer, TR quer dizer Table Row. Portanto, eu tenho várias linhas. E depois em cada linha tenho vários elementos. Portanto, isto aqui é a descrição visual desta calculadora. Esta coisa BR que aqui aparece quer dizer branche. Eu lembro que uma vez estava a dar, no ano passado ou há 2 anos, um aluno da fila da frente perguntou com sotaque brasileiro: professor, porque é que está sempre aí a pôr Brasil? Eu digo, não é Brasil, isto quer dizer branche, mudar de linha. E por isso é que ele está aqui
Já agora, eu podia definir as linhas também com vários rows. Mas olha, se calhar fui preguiçoso e resolvi pôr aqui um grande bloco e pôr simplesmente uma mudança de linha. Talvez até tinha ficado tudo mais junto. Com o row, acho que a separação horizontal aumentava. Pronto, mas agora não interessa. São muitos elementos. Estão a ver, eu pus aqui no velo o valor deles. 1, 2, 3, por aí fora. Tudo o tipo button. Portanto, são tudo... Não são caixas de texto. Neste caso são apenas botõezinhos. Estão a ver? É uma matriz complexa de botões. E agora aqui a parte interessante é... Ok, vamos ver se percebem esta implementação. É que reparem, este formulário... eu resolvi... tem aqui também um campo chamado display, que é a caixa de texto aqui em cima. Já me estava a esquecer de dizer isto. Eu defini com largura 14. Portanto, aqui há espaço para 14 caracteres. Não sei se há o espaço. Isto depende da fonte. Mas pronto, há aqui uma unidade de medida. Provavelmente para uma fonte monospace cabem 14 caracteres aqui na horizontal. Portanto, então esta calculadora tem é uma tabela com duas partes. A primeira parte é o display e a parte de baixo é uma matriz de botões. E agora, reparem-me o que é que estou a fazer. Isto é uma maneira engenhosa de fazer a calculadora e quase preguiçosa. Reparem, neste momento, qual o valor que está guardado no display? É o vazio, é a string vazia. Vou clicar no botão 1. Está ali a aparecer 1. Porquê é que apareceu 1? Vejam bem a ação que eu estou a executar. Quando eu carrego no botão, eu estou a acrescentar a string 1 no final da string que está guardada no display. E como eu disse há bocado, todas as alterações internas manifestam-se no ecrã quase instantaneamente. Agora, vou carregar no 2. Estão a ver? Ele está a concatenar o 2. Agora estou a carregar no mais. Ele está a concatenar o mais. Não se tinham apercebido disto, pois não? Pois. Eu neste momento estou simplesmente a concatenar símbolos numa string. E agora a parte interessante é carregar no igual. O que é que faz o igual? Vamos ver. O igual pega na string que eu estive a fazer e faz um eval. Pronto, olha, isto é a tal função que eu há bocado referi. O JavaScript tem internamente uma função chamada eval que permite executar um código JavaScript arbitrário. Portanto, é um interpretador. O próprio JavaScript tem em si próprio embebido um acesso ao próprio interpretador. E o que eu tive aqui a fazer foi quase um truque que foi construo uma string, uma expressão para ser avaliada e avalio-a usando o próprio interpretador de JavaScript, em vez de fazer eu próprio um avaliador de expressões, porque aí ficaria aqui um bloco de código JavaScript para avaliar a expressão. Eu não quis fazer isto. Eu fiz este exemplo acima de tudo para mostrar uma utilização, foi como lembrei, do eval, porque é um aspecto marcante do JavaScript, aliás, das linguagens dinâmicas. Quase sempre as variáveis dinâmicas incorporam uma função que permite executar código internamente baseado numa string. Isto é, pode fazer um programa que até gera dinamicamente um novo programa numa string e depois salto para esse código. Que é bastante interessante. Portanto, deixa-me ver. Acho que já extraí daqui todo o sumo que podia. Não, agora há aqui uma consequência. Reparem, eu quando carrego no igual, eu estou acima de tudo a escrever JavaScript. Portanto, eu posso fazer aqui outro tipo de batotas. Por exemplo, até posso escrever diretamente assim. Ele fez a conta na mesma. E querem ver aqui outra, mais radical. Vou fazer assim, olha, vou fazer. Pronto. Alguns se calhar não vou perceber, outros vão se rir. Vou pôr aqui esta coisa. Copy. Já que é código arbitrário que eu posso colocar aqui, então paste. Ok. E vou carregar no igual. Ok, saltei para a coisa do Google. Pronto. Eu estou a olhar para a implementação e estou a aproveitar. Ok. Continuando. Já não falta muito para isto acabar.
Ah, mas exemplos. Olha, aqui outra coisa. Em JavaScript, nós temos a possibilidade de definir aquilo que se chama um canvas. Isto basicamente é um retângulo onde podemos desenhar à vontade. Há uma série de primitivas de desenho e tenho aqui exemplos. Por exemplo, se quiséssemos fazer um jogo, provavelmente uma maneira era definir um canvas e começávamos a pintar lá coisas nesse. Pronto, olha, o que eu estou aqui a mostrar é código que faz exatamente o desenho que estou aqui a mostrar. Epá, são aqui uns exemplos um bocado arbitrários. Mas olha, aqui eu, portanto, o que é que faço? Crio o canvas, estão a ver, é mais um tipo de elemento HTML pré-definido. Isto apareceu no HTML5, salvo erro. Pronto, um canvas. Eu digo a largura e a altura do retângulo, estão a ver. Pronto, isto não interessa muito. Olha, e podem também ver isto. Um atributo que o body pode ter é que código é que deve ser executado quando eu abro a página web. Eu também tenho a hipótese de fazer isso, de dizer. Mas agora, o que me interessa é esta função, porque ela, reparem, ela acede ao canvas, extrai uma coisa que se chama o contexto, agora não interessa, 2D, não sei. E agora usando temos aqui um objeto guardado na variável ctx, que é o contexto, sobre ao qual eu posso aplicar operações de desenho. Por exemplo, estou aqui a fazer o fill de um retângulo, estou aqui a mover, há uma noção de cursor, estou-me a pôr na posição 0 e agora vou desenhar uma linha até à posição 20-100. Para já estou a fazer um movimento virtual. Isto não está a deixar rastro. Mas depois ao fazer o stroke, a linha é mesmo desenhada. Olha, estou aqui a desenhar um arco. Como é um arco de 360 graus, acaba por fazer um círculo. Estou a ver. 2 vezes π dá a volta completa. E pronto, não me interessa agora muito ver os detalhes. É mais para saberem que nós conseguimos ter um retângulo na página sobre o qual podemos desenhar, onde podemos desenhar à vontade. Há muitas primitivas gráficas interessantes e puderam também ver este download. Portanto, eu quando defino uma página web, se precisar, posso especificar uma ação inicial. Isto é, a página carrega e pode logo começar a fazer coisas. Aqui uma coisa que às vezes dá jeito para o projeto, por isso é que eu pus aqui. Olha, reparem, isto é para verem mais um exemplo de como o JavaScript pode aceder internamente à página web e pode alterar partes. Olha, reparem bem, isto é aqui, tenho aqui uma linha de texto, eu vou clicar neste Click Me e estão a ver este número que está aqui, que é o 0, olha, vai mudando, 1, 2, 3, 4, sempre que eu clico. Portanto, estou a ver, se calhar estão com curiosidade, qual será o código JavaScript associado a este botão. Porque reparem, o código JavaScript vai ter que olhar para a página web ali, vai ter que, de alguma maneira, descobrir o sítio onde está o número e depois, sempre que eu clico, ele saca o valor que lá está, incrementa e volta a pôr. Bem, para isto funcionar eu tive que preparar o terreno. Reparem bem, para começar, deixa-me ver como é que isto está aqui. Tenho um botão. Reparem bem, tenho aqui exemplo. Porque o que está aqui é uma linha de texto normal. Portanto, exemplo, blá blá. Pronto. Depois aparece o botão, que ocupa isto tudo. Depois eu coloquei o valor 0 e pus um ID de propósito. Porque é a partir usando este ID que vamos descobrir que é este o sítio que queremos alterar. Como eu quero alterar este pedaço de texto, eu associo ao texto um ID. E depois blá blá para acabar. É o blá blá final. Isto é só para verem que, portanto, eu no meio de um pedaço de texto arbitrário, isto é texto corrido, eu consigo identificar uma parte do texto e atuar sobre ela. Portanto, passo número 1. Eu dou um nome, arranjo um ID para aquele pedaço de texto, usando este span. E agora, o que é que faz o onClick? Olha, vejam bem. Document. O document é a variável que representa o documento todo.
Pronto. Existe este método que permite obter qualquer elemento HTML usando o ID. Portanto, eu fui à procura do elemento TXT0. Pronto. E agora, reparem bem o que eu vou fazer. Vou ao elemento, saco o texto. Pronto, isto é uma coisa que tem que se aprender. Inner HTML permite obter um pedaço de texto básico. Se fosse uma caixa de texto já era outra coisa. Era o velo, ponto velo. Mas quando há um pedacinho de texto direto, é assim. Pronto, portanto, eu vou sacar o texto, que inicialmente agora é 27, converto para inteiro, somo 1 e atribuo ao mesmo elemento. Já agora, quando atribuo um inteiro a uma variável que espera uma string, o inteiro é convertido em string. Se for o caso disto. Mas acho que neste caso o que fica guardado é mesmo o inteiro. Não tinha certeza. Depende tudo da semântica. É que reparem, não sei se já repararam, nós basicamente, ou muito raramente, chamamos funções. À custa de atribuições a campos de objetos, acabamos por ter uma semântica complexa. Há uma série de chamadas de funções escondidas por trás das atribuições. E eu agora também não sei de cor qual é a semântica por trás da atribuição específica a este tipo de elementos. Também não tenho assim muito interesse em saber. Fica aqui guardado o número 28 sob a forma de inteiro ou de string. Vai funcionar na mesma. Porque o JavaScript, quando quer mostrar o 28, mostra como texto. E, portanto, apesar de tudo, eu apostaria na versão do texto. E está explicado isto. Portanto, eu saquei o elemento e atuei sobre ele. Alterei uma propriedade do elemento, que é o próprio texto. E pronto. E como estou a ver, a aula acabou. Eram estes exemplos que eu queria mostrar. Eu ainda vou só referir uma coisa para acabar. Estes exemplos são tudo exemplos essencialmente, estáticos. Estão a ver? Isto é uma página web que eu escrevo num fecheiro e é uma página estática porque eu escrevia previamente. Sabem, em JavaScript também há a possibilidade de gerar estas páginas de forma completamente dinâmica. Pronto. Imagina que eu quero fazer um programa que, não sei, que tem que gerar dinamicamente, sei lá, olha, uma interface para um programa de ensino de línguas. Pronto. E depois o programa tem no seu interior um vetor de frases, por exemplo, em inglês. E depois ao lado a versão em japonês. E agora o programa gera dinamicamente um formulário, por exemplo, em que me mostra o texto em inglês e pede-me para escrever em japonês, coisa que eu não saberia fazer. E pronto, por aí fora. Mas isto dá tudo para gerar. Mas essa parte eu nem sequer estou aqui a ensinar. É para saberem que, para relativizarem aquilo que eu estou aqui a fazer. Isto são tudo páginas estáticas, com comportamento dinâmico, mas o código-fonte é estático. Eu podia também gerar dinamicamente coisas novas. Ou até posso gerar uma página toda nova dinamicamente. Pronto. Mas vou acabar. Isto foi uma introdução. Vamos continuar a falar no JavaScript em aulas futuras. E desejo um resto de bom dia a todos. Pronto.